3 bilhões de anos atrás, em uma dimensão e universo alternativos, sob a consciência de um espírito materno e um paterno, uma expansão cósmica foi iniciada, estabelecendo efetivamente as bases para a criação de inúmeros universos, incluindo aquele que habitamos. Liderando a exploração desse domínio expansivo estavam os seres luminosos, andrógenos e não físicos da sétima densidade, conhecidos como os arcanjos, também referidos como os Elohim ou a raça construtora, identificados como Paratal. Essas entidades foram incumbidas da tarefa de fomentar o surgimento da vida dentro desse novo espaço-tempo, elaborando meticulosamente galáxias, planetas e universos ao longo de éons, seguindo diretrizes emitidas pela fonte. Eventualmente, eles construíram embarcações celestiais e etéreas para si mesmos e começaram o processo de engenharia de moléculas de DNA. Enfrentaram o formidável desafio de manter uma consciência crística de unidade 7D dentro de uma forma física 3D. Após 9,25 bilhões de anos de evolução cósmica, as condições estavam maduras para a aparição de formas de vida de terceira densidade. Sob a liderança da figura andrógena Paratal chamada Yahvé, os Paratal, ou Elohim, foram cativados por um planeta de selvas luxuriantes próximo à galáxia de Órion, que oferecia um ambiente ideal para a vida. Seu feito seminal foi a criação de uma estrutura básica de DNA em dupla hélice, que estabeleceu as bases para a evolução da vida vegetal e animal neste novo planeta. Ao conseguir isso, o grupo de Paratal optou por manifestar-se em formas físicas 5D, 4D e 3D, assumindo a aparência de sua criatura favorita que habitava o planeta, os pássaros. Essa evolução levou à sua transformação em avianos humanoides, conhecidos como Carians, marcando-os como a primeira raça mestre física 3D de todas as espécies humanoides em todos os universos e galáxias. Nesta era, os seres Carians desenvolveram uma fascinação por um réptil anfíbio que residia nas proximidades dos pântanos e selvas do planeta. Ao longo dos éons, os Carians conseguiram evoluir esses répteis em humanoides bipedais totalmente desenvolvidos. Eventualmente, deixando para trás sua espécie reptiliana engenheirada, muitos da raça mestre Carian ascenderam a densidades superiores e aventuraram-se a desenvolver universos alternativos, deixando para trás milhares de ovos reptilianos engenheirados. Através do vasto multiverso, Lúcifer, também conhecido como Ahriman, libertou-se do vazio da consciência parental. Ele emergiu como um dos primeiros exploradores de cada universo e dimensão criada pelos Paratal. Impulsionado pela impaciência e pelo desejo de criar suas próprias formas de vida 3D de forma independente, Ahriman descobriu o planeta dos Carians e identificou a raça humanoide reptiliana engenheirada pelos Carian Paratal. Movido pela curiosidade, Ahriman pegou os ovos não eclodidos dos humanoides reptilianos e os semeou em um planeta distante dentro do sistema Alpha Draconis, marcando a origem dos Mestres Siakar, também conhecidos como a raça draconiana reptiliana mestre. Lúcifer, não inerentemente malévolo, mas motivado pelo interesse próprio, impôs uma matriz 3D sobre os seres draconianos de Alpha, onde Ahriman serviu como mentor e mestre. Essa raça draconiana mestre, que alcançou alturas de 14 a 18 pés, caracterizada por sua força, agilidade e natureza predatória, possuía pele escamosa muscular em tons que variavam de verde escuro e preto a vermelho ou azul. Eles tinham grandes olhos com pupilas verticais, garras afiadas nos dedos das mãos e pés, e uma longa cauda esguia que auxiliava seu equilíbrio. Ahriman estava suficientemente satisfeito para se referir a esses novos seres humanoides como sua prole. Ahriman instruiu os primeiros reptilianos draconianos a adotarem sua filosofia ahrimânica, compartilhando segredos cósmicos e enfatizando a importância da autopreservação e dominação sobre o universo e todos os seres vivos. Assim, Ahriman, também conhecido como Lúcifer, estabeleceu os princípios de domínio galáctico e conquista como os pilares da vida draconiana reptiliana. Caracterizados por sua natureza egoísta e tendências militaristas, os draconianos alcançaram avanços tecnológicos e dominaram viagens interestelares e interdimensionais antes de outras raças. Quando a existência humanoide iniciada por Yahvé dominou a navegação interestelar, os reptilianos Siakar já haviam estabelecido um império formidável, predominantemente como predadores carentes de amor e consciência de unidade. 4 bilhões de anos atrás, enquanto Ahriman orquestrava eventos em Alpha Draconis, Yahvé e os Paratal partiram dos planetas avianos dos Carians e se estabeleceram em um planeta gasoso no sistema Vega.
Apesar de sua origem na sexta densidade, eles fizeram a transição para um planeta de quinta densidade para se alinhar melhor com suas buscas criativas. No reino da quinta densidade, onde reside grande parte da criação e da magia cósmica, guiados pelo Criador de tudo e pela fonte, os Paratau tinham a intenção de manifestar ainda mais a vida na terceira densidade, com o objetivo de curar a consciência materna na sétima e nas dimensões superiores em evolução. Essa meta ambiciosa exigia a implementação de uma matriz 3D perfeita e sobreposição cósmica. Formas físicas, originadas do plasma, foram moldadas pelos Paratau para interagir com o reino 3D, mas manter essa densidade apresentava desafios, levando a uma rotação de tarefas. Com o tempo, Yahvé, junto com os arcanjos, conseguiu alcançar uma configuração de DNA de 12 filamentos, que facilitou uma consciência de alta frequência dentro de corpos corpóreos na 3D. O inovador laboratório planetário situado na constelação de Vega foi nomeado Éden por eles. O nome Éden ressoaria pelo cosmos sempre que uma nova espécie estava sendo criada ou engenheirada. Aproximadamente 427 milhões de anos atrás, a raça mestre Lyran foi criada em Éden pelos Paratau. Eles possuíam 52 cromossomos e moléculas de DNA de 12 filamentos, com seus corpos de carne e sangue variando entre 3,6 e 4,8 metros de altura. A resolução crucial para criar o ser perfeito, capaz de transitar da 3D para 5D, era que o ser deveria ser bipedal com 2 braços para manipulação. Gatos e animais semelhantes a leões estavam entre os primeiros mamíferos 3D engenheirados em laboratórios pelos Paratau. Isso levou ao desdobramento da evolução de uma espécie humanoide Lyran mestre através da contemplação e do brincar, com alguns Paratau integrando-se nas crescentes sociedades Lyran para ajudar a construir sua consciência e conhecimento, promovendo uma cultura de guerreiros nômades pacífica com um estilo de vida agrícola. Os primeiros Lyrans eram caracterizados por uma fisionomia esbelta e atlética, e uma estética marcante, com tons de pele variando do claro ao escuro e cores de cabelo que iam do azul ao laranja. Os machos tipicamente tinham crescimento abundante de cabelo, enquanto as fêmeas tendiam a ter menos. O subconjunto felino dos Lyrans tinha características faciais mais parecidas com as de gatos. Apesar de sua tendência a manter distância e evitar contato físico, os Lyrans possuíam força, semelhante aos majestosos leões da terra, preferindo observar à distância. Eram distinguidos por suas características felinas e leoninas, incluindo olhos vibrantes, diferenciando-se de criações anteriores dos Paratau, como os Carians e reptilianos. Muitos dos Elohim, que se incorporaram à raça Lyra, encontraram imensa alegria na experiência encarnada mais densa, vivendo por milhares de anos e se tornando líderes espirituais da cultura Lyra. Esse grupo evoluiu para o que hoje é conhecido como os mestres ascendidos ou seres crísticos, capazes de transitar facilmente entre corpos físicos 3D, corpos de luz e corpos de plasma à vontade. Através de numerosos ciclos de encarnação e cruzamentos genéticos com mamíferos bipedais semelhantes a macacos, a forma humanoide conhecida como humano adâmico evoluiu. Com essa linhagem genética, a linha real de Avion ou Arcasa de Avion, tornando-se mais comum do que os felinos puros. Os Lyras, com sua consciência elevada, tinham a extraordinária habilidade de manipular a natureza e seu entorno, moldando-o à sua vontade. Criaram vastos jardins, praticaram bioagricultura e desenvolveram uma arquitetura viva a partir da essência de florestas e pradarias, refletindo sua existência tribal nômade. Na rica, sensual e harmoniosa vida dos Lyrans, eles também iniciaram as primeiras práticas de monarquias reais em algumas de suas sociedades mais tecnologicamente avançadas, distintas das nômades. A civilização Lyran floresceu por milhões de anos, com seu império se estendendo da constelação de Vega aos sistemas de Vulpecula, Hércules, Deculco e Cygnus. Vega, a estrela mais brilhante de Lyra, marcava seu planeta celestial de origem, chamado Avion, um nome intraduzível para qualquer idioma humano. Avion era um planeta paraíso, semelhante à Terra atual, com montanhas, lagos, riachos, oceanos e uma variedade de vegetação e formas de vida. Há 387 milhões de anos, enquanto as civilizações Lyran prosperavam, os reptilianos draconianos, que exploravam várias galáxias há aproximadamente 3 milhões de anos em busca de vastos recursos e expansão de seu domínio, encontraram o planeta Avion na constelação de Vega. Esses Drkus, operando principalmente como frotas interestelares dependentes de sua coleção de planetas para sustento, haviam alcançado um ápice de destreza tecnológica sem integrar uma consciência mais elevada. Ao se estabelecerem, os reptilianos estabeleceram um estranho acampamento tecnológico celestial.
Nesse momento, as tribos nômades, os povos liranos indígenas que consideravam aquele planeta como seu lar, começaram a sussurrar avisos. O vento carregava histórias desses estranhos semelhantes a répteis, que agora pisavam em seu solo sagrado, armados com armas estranhas e portando tecnologias invisíveis. Entre essas tribos estava a orgulhosa nação Taal Lira, os guardiões do planeta e mantenedores da sabedoria ancestral. Uma mistura de medo e curiosidade agitou os corações da tribo Taal. Eles se reuniram em conselho, com os rostos adornados com símbolos de proteção, elevando suas vozes em oração ao Criador de tudo. Um sábio chefe da nação chamado Vovoca começou a falar ao povo. Meus filhos, a terra sob nossos pés e o céu acima de nós testemunham este novo amanhecer. Não devemos receber nossos visitantes com medo, pois o medo gera mal-entendidos, e o mal-entendido leva ao conflito. Vamos estender a mão da amizade, pois todos somos filhos do mesmo grande Espírito. Compartilharemos com eles a abundância de nossa terra, ensinaremos a eles os modos de nosso povo e aprenderemos com eles o que tem a oferecer. Um jovem guerreiro, Cochise, então levantou sua voz, seu olhar firme e cheio de determinação. Podemos realmente acreditar no amor e na harmonia prometidos por esses invasores? Não buscamos nós mesmos a expansão, guiados pelo grande Espírito? Seus vastos navios e armas formidáveis têm o poder de nos obliterar. Meus parentes, a própria terra sobre a qual estamos e o céu sob o qual vivemos testemunham essa violação. Não podemos nos dar ao luxo de receber essa invasão com uma confiança ingênua, pois a fé mal colocada nos leva a um caminho de autodestruição. Em vez disso, devemos nos apegar à sabedoria transmitida por nossos ancestrais, os verdadeiros guardiões dessas terras por gerações. É nosso dever preservar nosso patrimônio, manter os legados de quem veio antes de nós e proteger a pureza de nossos costumes de serem arrastados por marés estrangeiras. Suas palavras são verdadeiras e fortes, Cochise. Não devemos ceder às profundezas do medo. Vamos abordar este encontro com corações e mentes abertas, pois a diversidade é o jardim onde a sabedoria floresce. Que encontremos força em nossas tradições, coragem em nossos corações e sabedoria em nossas ações. Juntos, vamos pavimentar um caminho de paz e coexistência, para que nossos filhos e os filhos de seus filhos possam viver em um mundo onde respeito e compreensão construam a ponte entre as culturas. O momento de seu encontro estava repleto de tensão, enquanto os reptilianos, vestidos em seus luxuosos trajes celestiais e armados com suas avançadas armas, pisavam nas terras nômades de Lira. Parecia que eles estavam avaliando o planeta e seus habitantes, em busca de algo precioso. Os liranos observavam à distância, seus sentimentos uma mistura complexa de admiração e apreensão. Por meio de pequenos gestos e troca de tecnologia, esforços para preencher a lacuna de comunicação entre essas duas espécies distintas começaram. À medida que essas trocas se tornaram mais frequentes, um vínculo e entendimento mútuo começaram a se desenvolver. Os Lirans apresentaram aos reptilianos as recompensas de sua terra, compartilhando seu estilo de vida e tradições em Lira. Em troca, os reptilianos ofereceram presentes de ferramentas de metal e dispositivos tecnológicos, maravilhando-se com a riqueza do planeta que haviam descoberto. No entanto, sob esse verniz de harmonia recém-descoberta, correntes ocultas obscuras estavam se formando. Aos olhos predadores do Siakar, os Lirans pareciam vulneráveis. Inicialmente hesitantes, os Derkus observaram cuidadosamente as habilidades aparentemente mágicas dos Lirans de ler mentes e manipular seus arredores. A história frequentemente demonstra que quando uma força mais poderosa encontra outra menos compreendida, mas vivendo em abundância, uma busca por domínio é inevitável. Sauron, uma figura comandante entre as forças reptilianas Siakar, elaborou um plano estratégico para apreender recursos planetários vitais por meio da coerção. Sua estratégia envolveu enviar um reptiliano a um reverenciado templo de Avilon, lar de uma tecnologia paratal altamente cobiçada e potente, profundamente venerada pelos Lirans. Com eficiência implacável, esse enviado reptiliano massacrou os sacerdotes e sacerdotisas Lirans, deixando para trás uma faixa de derramamento de sangue e morte. Quando as colônias Lirans tomaram conhecimento dessa atrocidade, a frágil paz se despedaçou. Os mal-entendidos se transformaram em conflito, e o confronto entre essas duas espécies ameaçou engolfar o mundo Liran do sistema Vega em chamas. Depois disso, o exército reptiliano Derkuku iniciou sua invasão e conquista do planeta Avion.
Eles dizimaram comunidades inteiras com uma eficiência assustadora, empregando vasto armamento tecnológico nunca visto antes pelos Lyrans, e até mesmo consumindo os cadáveres de suas vítimas. Os Taal Lyrans assistiram com horror enquanto seus entes queridos eram massacrados impiedosamente, seus gritos agonizantes ecoando pelos vales como lamentos tristes. Eles testemunharam a destruição de suas casas, cidades e grande parte da tecnologia antiga que sustentava a vida em seu planeta. Os soldados reptilianos descobriram um prazer perverso não apenas no ato de matar seres lirianos, mas também no sabor dos seres felinos lirianos especificamente, considerando-os presas moles e fáceis. No entanto, o aspecto mais sinistro de sua conquista foi a percepção dos Derkus de que as emoções dos lirianos, ou de qualquer ser que eles consumissem, particularmente a emoção do terror, induziam uma intensa euforia. Os felinos Lyrans foram submetidos à tortura e consumo, com os Derkus festejando não apenas com sua carne, mas também com a horrível energia psíquica de suas vibrações emocionais, um fenômeno conhecido como Losh. Esta descoberta sombria da energia escura, juntamente com a intrusão dos arcontes, exacerbou as tendências mais malévolas dos draconianos, criando uma rede de consciência. Isso marcou o início da narrativa original da Serpente no Jardim, introduzindo conceitos de assassinato, tortura, guerra e consciência de dualidade polarizada na psique humanoide. Os Derkus incutiram medo no DNA etérico, preparando o cenário para uma luta duradoura por todas as futuras densidades físicas do universo. No meio deste capítulo sombrio, surgiu uma subtrama trágica, destacando o nascimento de preconceitos irracionais contra outras espécies, visando especificamente os lirianos ruivos e os reptilianos escamosos de pele escura. Os lirianos ruivos, conhecidos por suas formidáveis habilidades psíquicas, tornaram-se os principais alvos dos esquemas Derkuko, muitas vezes sendo condenados ao ostracismo em suas próprias comunidades em outros planetas. Entretanto, os pacíficos dragonianos que se opuseram à agressão do seu império enfrentaram exclusão ou violência semelhante devido às suas características reptilianas, cimentando uma divisão e lançando uma longa sombra de preconceito através das galáxias. Na fase inicial da invasão de Lyra, a população civil foi submetida à escravidão, ao genocídio e à ameaça iminente de completa obliteração enquanto os draconianos metodicamente assumiam Vega e seus corpos celestes adjacentes. A nobreza liriana não encontrou isenção deste destino, pois também foram apreendidos pelos draconianos, que por sua vez solidificaram seu domínio. Durante este período de destruição implacável, assassinatos em massa e a eclosão de guerras e conflitos dentro de Vega, um pequeno contingente de 7 reptilianos insurgentes permaneceu em desafio. Opondo-se à campanha de extermínio do Siakar dirigida aos lirianos em Vega, eles facilitaram a fuga de um seleto grupo de líderes lirianos em direção às vizinhanças de Sirius e também perto de B no setor Orion. Além disso, vários refugiados lirianos, que tiveram muita sorte, conseguiram evacuar o seu sistema estelar a bordo de naves interplanetárias de movimento lento. Estes refugiados reuniram-se num comboio que desenvolveu capacidades na agricultura, mineração e defesa. Libertando-se da matriz 3D, eles fizeram a transição para os reinos normais da quinta densidade, onde as frequências vibracionais eram propícias à cura dos seus traumas. Foi aqui que se iniciou a revolta inicial contra o Império Derkuko. Esta assembleia seria mais tarde reconhecida como a Federação Galáctica dos Mundos. Representou uma coalizão de líderes de vários planetas unificados contra o Império Reptiliano Siakar. A partir deste ponto crítico, a maioria dos refugiados optou por reencarnar como seres de numerosas raças, como os Arcurianos, Andromedanos e Pleiadianos, dentro das Pleiades e através de outras galáxias, ascendendo a dimensões mais elevadas, muito além do alcance dos invasores draconianos. Como é que a origem cósmica dos lirianos e dos reptilianos numa dimensão alternativa ressoa com as narrativas da história da Terra, os contos que encontramos nos filmes e os mitos pintados desde o surgimento da linguagem escrita? Compartilhe sua opinião nos comentários e fique ligado na segunda parte. Se você gostou deste episódio, por favor mostre seu apoio curtindo e se inscrevendo no canal. Que a luz eterna guie para sempre o seu caminho. Vejo você no próximo episódio. Compartilhe sua opinião nos comentários e fique ligado na segunda parte. Se você gostou deste episódio, por favor mostre seu apoio curtindo e se inscrevendo no canal. Que a luz eterna guie para sempre o seu caminho. Vejo você no próximo episódio.